Repleta de mistérios e controvérsias, a Lua cativa a imaginação da humanidade ao longo dos milênios e das civilizações que sempre observaram o céu. Mas e se a Lua não for exatamente o que pensamos? Curiosamente, o Dr. Michio Kaku, através das evidências, teorias e novas descobertas, hoje nos auxiliará a desvendarmos os mistérios ocultos deste tecido lunar. O físico norte-americano de origem japonesa, Michio Kaku, é o Senhor Futuro. Com apenas 8 anos, Kaku decidiu que dedicaria sua vida a concluir o trabalho inacabado de Einstein, a teoria de tudo. Assim, aos 16 anos de idade, e para a admiração dos seus pais, ele construiu um acelerador de partículas na garagem de sua casa. Precoce e visionário, esta experiência doméstica se tornou sua carta para Harvard. O cientista é um dos fundadores da teoria das cordas e, portanto, o principal candidato a oferecer a teoria unificada com a qual sonhou. Ele acredita que sua teoria possa explicar a riqueza do universo, do Big Bang, a criação das estrelas e do Sol, da criação dos seres humanos e talvez até do amor. Em 2019, ocupando a prestigiada cadeira Henry Semat de Física Teórica da Universidade de Nova York, ele se tornou um dos disseminadores científicos mais populares do mundo. Convencido de que o conhecimento é democracia, Kaku argumenta que estamos diante da nova revolução da física e não podemos deixar as pessoas para trás. A sua convicção é o germe do seu trabalho informativo. Ele colabora em vários programas de televisão e rádio, nos quais, com linguagem clara e direta, converte os conceitos científicos mais densos em alimentos educativos para todos os públicos. De acordo com ele, em um futuro próximo, chegaremos à Lua num segundo, a Marte em 20 minutos e a Plutão em 8 horas. Os best-sellers Hiperespaço, Física do Impossível e O Futuro de Nossa Mente ficaram bastante conhecidos entre a galera que curte o espaço sideral e teorias sobre o futuro da humanidade. Kaku acredita que os cientistas são inventores do futuro e ousa prever como será o futuro. Internet, em lentes de contato, engarrafamentos na Lua ou roupas inteligentes para evitar ataques cardíacos. O seu futuro imaginado reside nos avanços da física, inteligência artificial e tecnologia, ciência da não ficção. A Força Espacial dos Estados Unidos desempenha um papel vital na proteção da nossa economia e sistemas de comunicação, através do controle sobre mais da metade dos satélites da Terra colocados no espaço sideral. O cientista Michio Kaku lança luz sobre os esforços da exploração lunar secreta dos Estados Unidos, adicionando outra camada à narrativa celestial. O órgão de defesa norte-americano reconhece a importância primordial de defesa ativa no espaço, mas também a necessidade de evitar uma corrida armamentista desenfreada. No mundo do conhecimento, Kaku, hoje com aproximadamente 75 anos, é respeitado como um dos maiores físicos em atividade no planeta, com contribuições ao estudo de áreas como a mecânica quântica e a teoria das cordas. Kaku lançou recentemente A Equação de Deus, obra em que discorre sobre sua busca pela chamada teoria de tudo, fórmula capaz de unificar os campos da física. No livro, ele aborda sobre a importância da física para o desenvolvimento humano, além das chances de toparmos com alienígenas, inclusive devido à existência de universos paralelos. Na trilha de Einstein, cientistas como Kaku querem dar o próximo passo através do gesto de unificar a força nuclear
e a força da gravidade em uma única equação. Caco nos provoca a pensar sobre os saltos humanos, que sempre coincidiram com revoluções da física. Ele exemplifica com a teoria da mecânica, que nos deu a Revolução Industrial, guiada pelo ritmo dessa inovação através de Isaac Newton. O segundo grande avanço veio de James Clerk Maxwell e Michael Faraday. Eles nos deram a revolução da eletricidade. E através deste evento, repentinamente, tínhamos dínamos, geradores e lâmpadas, até chegarmos aos eletrodomésticos. Por fim, tivemos a revolução da energia atômica, que explicou a natureza do átomo e permitiu nossa exploração deste potencial, tanto em âmbitos da medicina quanto a nível industrial. Agora, sobre as dimensões paralelas, Caco explica que Einstein nos proporcionou a ideia de existência de uma quarta dimensão, definida pelo conceito de tempo. Depois, a teoria das cordas chegou a 11. Desta forma, o que na física chamamos de buracos de minhoca talvez sejam, de fato, portais para outras dimensões. No entanto, essas passagens dimensionais são possíveis em teoria, mas muito difíceis de serem acessadas na prática. O cientista, de ascendência oriental, explica que abrir tal portal requeriria energia comparável à de um buraco negro e, portanto, não é qualquer cientista que vai criar uma máquina para surfar num buraco de minhoca tão cedo. Possivelmente, esse alcance acontecerá dentro de uma civilização muito avançada. Agora, mergulhando no envolvimento de indivíduos privados na disputa do reino cósmico, visionários como Elon Musk e Jeff Bezos têm impulsionado a exploração espacial. Enquanto Musk enxerga uma sociedade multiplanetária, levando a humanidade além das fronteiras da Terra, Bezos sonha em transformar a Terra em um parque intocado, transferindo indústrias pesadas para o espaço em prol de um planeta mais verde. Ambos vislumbram vastos recursos e perspectivas do espaço, apresentando visões contrastantes, porém cativantes, sobre seu futuro. Enquanto isso, as missões lunares da China, as implicações militares discutidas pela Força Espacial dos Estados Unidos e os objetivos ambiciosos de outros investidores privados moldam coletivamente o futuro e expandem nossa compreensão do universo. Elon Musk chegou a vender ingressos para turismo lunar, apresentando a perspectiva impressionante de uma lua de mel na Lua. A corrida para alcançar a Lua, paralelamente aos conflitos militares entre as nações que se desenrolam aqui na Terra, segue crescente em um ritmo cada vez mais acelerado. A proeminência dos drones hipersônicos, com a Rússia alegando superioridade operacional e a China buscando operar a mesma tecnologia, preparam o nosso planeta para uma potencial mudança no equilíbrio do poder global. Mas vamos agora a uma pergunta que intriga. Por que não pisamos na Lua desde 1972, hein? Apesar da missão Apollo 11 ter sido revolucionária, ao marcar a primeira vez que os humanos pousaram na superfície lunar, foi só com os avanços tecnológicos dos dias de hoje que a ideia de uma missão lunar passou de um sonho distante para uma possibilidade realista. O estimado cientista Michio Kaku compartilhou suas ideias sobre as tentativas de recriar esse feito histórico através dos feitos da China, que causaram impacto após o país enviar uma espaçonave robótica para coletar amostras lunares. Essa ação adiciona uma camada extra de emoção. A saga continua da exploração lunar. De acordo com o artigo de Letícia Zanini Guelfi, no portal de conferências da Semana do Conhecimento em Guarulhos, São Paulo, a teoria mais bem aceita sobre o surgimento da Lua é a teoria do Big Splash, que diz que a Lua se formou através de uma colisão entre o planeta Terra e um corpo do tamanho de Marte,
conhecido como Theia, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. A colisão com a Terra tornou-se inevitável, visto que ambos os planetas ocupavam a mesma órbita. Quando Theia chocou com a Terra, a uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora, o impacto foi suficiente para vaporizar o planeta. Parte substancial do seu núcleo ferroso afundou na Terra e integrou o núcleo terrestre. A partir desta teoria e de outras sobre o surgimento do nosso satélite, foi possível também compreender as informações básicas da Lua, tais como gravidade, raio, idade, período orbital, entre outras curiosidades. No entanto, como eu disse, existem mais 4 teorias além do Big Splash. A primeira seria a hipótese de fissão, teoria baseada na ideia de que a Lua se formou a partir de fragmentos do nosso planeta, que teriam sido lançados ao espaço graças ao rápido movimento de rotação no início de sua existência. A segunda seria a teoria da colisão, que sugere que nosso satélite tenha sido formado a partir da colisão entre 2 luas. A terceira seria a cocriação. De acordo com essa teoria, a Terra e a Lua teriam se formado ao mesmo tempo, pouco depois do Big Bang. Sendo assim, os 2 astros teriam nascido de uma mesma nuvem de material cósmico. E a quarta teoria se baseia na ideia de captura, ou seja, a Lua teria sido formada em algum lugar do nosso sistema solar até ser capturada pelo campo gravitacional da Terra em um determinado momento. Agora estamos diante de um passo significativo da China, através de sua sonda robótica para coletar amostras lunares, explicou o cientista, que estendeu suas congratulações ao país por essa conquista notável, enfatizando que agora eles se tornaram o 3º país a realizar esse feito, seguido por Estados Unidos e a Rússia. Por muito tempo acreditou-se que a Lua estava totalmente desprovida de água. Atualmente, pesquisadores e cientistas têm realizado mais pesquisas para determinar o estado real da Lua. Muitos acreditam que a escassez de descobertas de água na Lua pode ser atribuída ao extenso intervalo de tempo entre missões de superfície. A primeira evidência de água na Lua foi descoberta em 2009, quando a espaçonave Chandrayaan-1 da Índia levou consigo um instrumento Moon Mineralogy Mapper da NASA. Desde que a existência de água lunar foi comprovada, os humanos ficaram curiosos e trabalharam para descobrir mais sobre as águas que permeiam o astro. Em 23 de novembro de 2020, uma nave espacial robótica, a sonda Chang'e 5, foi enviada para Oceanus Procellarum, que significa Oceano de Tempestades. Esta é, na verdade, uma gigantesca maré lunar que aparece como uma enorme área escura da Terra. Ela pousou perto de Mons Ranka, uma formação vulcânica isolada que está localizada na parte noroeste da Lua. A sonda, contendo um coletor de amostras com uma furadeira, uma pá e um veículo de subida, começou imediatamente a coletar amostras lunares quando pousou na Lua em 1º de dezembro daquele ano. Ela reuniu quase 2 quilos de material lunar, alguns escavados por até 2 metros de profundidade, usando a broca da sonda. O material foi lançado para o módulo orbital de espera, acima da Lua, que finalmente devolveu os materiais à Terra em 16 de dezembro de 2020. Um detalhe é que a sonda teve que fazer todo esse trabalho dentro de 2 semanas terrestres, antes do pôr do sol em Mons Ranka, porque a sonda era movida a energia solar. O material trazido da Lua revelou a presença abundante de pequenas contas de vidro, denominadas microtectitos. Estas são também referidas como vidros de impacto ou esférulas de vidro e são criadas quando meteoritos colidem com a superfície de um ambiente desprovido de atmosfera, como a Lua. Este impacto projeta pedaços da crosta lunar para cima de sua superfície. Dentro destas nuvens de fragmentos
minerais de silicatos submetidos a temperaturas extremamente elevadas, devido à energia do impacto, difunde-se, dando origem a estas minúsculas esferas de vidro que se depositam na superfície lunar. Sendo este um fenômeno comum num satélite, a descoberta desses microtectitos indica que a Lua ainda possui água em quantidades significativas, não se restringindo a meras gotas, mas alcançando milhares, conforme relatado em estudos recentes e observações telescópicas. A presença de água em áreas específicas da Lua poderia ser uma bênção para futuras missões espaciais, permitindo que astronautas a utilizem tanto como recurso vital para a tripulação, quanto como componente essencial na produção de combustível para foguetes, aproveitando o hidrogênio contido nas esferas de microtectitos. De acordo com estudiosos, essas recentes descobertas fazem uma contribuição substancial para o nosso conhecimento em constante expansão sobre a água lunar. A missão Chang'e 5, lançada pela China em dezembro de 2020, é prova de engenhosidade humana e de capacidade tecnológica. Seu principal objetivo era recuperar as amostras lunares mais frescas, já obtidas, e transportá-las com segurança de volta à Terra. Equipada com um notável braço robótico, a sonda Chang'e 5 alcançou esse feito com precisão. Ela coletou meticulosamente amostras da nave de ascensão, garantindo não apenas espécimes inestimáveis, mas também aquelas fascinantes contas de vidro contendo água que capturaram nossa imaginação coletiva. No entanto, Caco, uma sabedoria no campo, postula que a escassez de descobertas de água na Lua pode ser atribuída ao extenso intervalo de tempo entre as missões na superfície. Antes da missão Chang'e 5, a superfície lunar não havia testemunhado um pouso suave desde 1976, durante a missão Luna 24 da União Soviética. Portanto, este intervalo impressionante de aproximadamente 37 anos deixou um grande vazio em nossos esforços de exploração lunar. A crença predominante era que a água só poderia existir dentro das regiões escuras e sombreadas da Lua. Mas agora, a paisagem lunar guarda novos mistérios, esperando para serem desvendados por nossos equipamentos hipersônicos. A recente missão da NASA, que enviou o rover Viper ao Polo Sul da Lua, trouxe novas descobertas sobre a presença de água no nosso satélite natural. O Viper, Volatilis Investigating Polar Exploration Rover, foi projetado para investigar a superfície lunar e procurar por gelo e outros voláteis, fundamentais para futuras missões espaciais. Esta missão, lançada como parte do programa de Serviço de Carga Lunar Comercial da NASA, destaca a importância da água na Lua, tanto para a ciência quanto para a exploração espacial sustentável. As esferas de vidro, formadas por impactos de meteoritos, indicam que a água não está apenas na superfície, mas também presa em camadas mais profundas da crosta lunar. Michio Kaku frequentemente aborda a importância da exploração lunar e as implicações das descobertas de água na Lua. Ele argumenta que a água na Lua pode ser o recurso mais valioso para a humanidade no espaço, pois permite a produção de oxigênio, água potável e combustível para foguetes. Essas capacidades tornam a Lua um ponto de apoio estratégico para missões mais longas e ambiciosas, como as viagens a Marte. Kaku também destaca a ideia de que a água na Lua pode facilitar a criação de bases lunares permanentes. Com a disponibilidade de água, é possível imaginar uma presença humana contínua na Lua, que serviria como um trampolim para a exploração do sistema solar. As recentes missões, como a do Viper, confirmam a viabilidade dessas ideias e abrem novas possibilidades para a exploração e utilização dos recursos
lunares. Em resumo, as recentes descobertas sobre a água na Lua reforçam a visão de Michio Kaku sobre o futuro da exploração espacial. Portanto, a presença de água transforma a Lua de um deserto estéril para um recurso valioso para os terráqueos, possibilitando missões sustentáveis e de longo prazo no universo. Eu me despeço por aqui. Um grande abraço e até a próxima.